Vamos iniciar o nosso curso com a primeira lição, que é a introdução ao pensamento epidemiológico. E essa primeira lição a gente vai tentar discutir aqui os principais conceitos ligados à epidemiologia, a sua evolução, e dentro do conceito de epidemiologia, esmiuçar cada subcomponente deste conceito e onde ele se aplica na nossa prática epidemiológica. Vamos avaliar também a evolução histórica da epidemiologia, entender como é que os seus resultados dos estudos epidemiológicos, da ação epidemiológica, pode contribuir com a melhoria de condições de vida da população. E por último, mas superficialmente, porque cada uso da epidemiologia vai ser abordado de maneira individual nas lições que vão se seguir, vamos conhecer como a epidemiologia é utilizada e como ela é aplicada nas ações de saúde no dia a dia dos profissionais ou na prática clínica diária. Pronto. Esse é um conceito, a gente pode, se formos procurar na literatura, a gente tem muitos conceitos de epidemiologia. Eu acabo por utilizar este, que é um conceito mais, vamos dizer assim, simplificado, e que diz tudo que a epidemiologia é, e é um conceito internacionalizado, né? Diz que a epidemiologia é o estudo da distribuição e dos determinantes dos estados ou eventos relacionados à saúde humana em populações especificadas e a aplicação deste estudo no controle de problemas da saúde. Aqui a gente pode ver muito bem que a epidemiologia ela é uma disciplina que utiliza-se de instrumentais, de técnicas para entender a situação de saúde de uma população, definir os problemas que essa população tem, o que está a causar os problemas dessa população e, a partir dos resultados, com os resultados obtidos, ela disponibiliza ou ela permite que as ações de saúde pública sejam praticadas ou sejam efetuadas de maneira mais racional, vamos dizer assim, ou dentro do contexto epidemiológico da população em que se aplicam essas ações. Então, por isso, ela é considerada uma disciplina básica, indispensável, fulcral da saúde pública. Pronto, então vamos desmiuçar os conceitos, o conceito de epidemiologia, os seus componentes, vamos entender o que significa para o epidemiologista cada um destes vamos dizer, subconceitos. O epidemiologista trabalha com uma população, né, ou amostras populacionais, ou amostras de uma população. A população, o conceito biológico, são pessoas, um grupo de pessoas que compartilham uma característica em comum. Então, para o epidemiologista, a população é fundamental. É nesta população que o epidemiologista vai se debruçar e vai tirar suas conclusões para conhecimento da sua situação de saúde. Né? E aí a gente tem aqui várias extensões, vários graus de amplitude da população, pode ser cidade, pode ser um hospital, pode ser um estudo, né? Populações, grupos de um estudo. Então, a população é aquilo que caracteriza ou de onde vem a matéria-prima do estudo, do trabalho do epidemiologista. Bom, esse é outro conceito chave para a epidemiologia, porque, no fundo, nós estamos querendo medir sempre a situação de saúde de uma população. Então, é desafiante, vamos dizer desta maneira, como conceituar a saúde. A saúde, do ponto de vista conceitual, pode se definir como um estado de não doença, né, quando a gente bota o foco na doença. Mas, na verdade, hoje, mais atualmente, nós temos uma tendência a considerar que a saúde ela envolve não só a pessoa estar saudável, mas sim como estado de bem-estar psicossocial. Quer dizer, mais amplamente considerada a saúde como quando as necessidades da população estão a ser atendidas, como saneamento, trabalho, educação, transporte. E é óbvio, né, que quando nós definimos saúde, isso tem um impacto nos indicadores que nós criamos, nas políticas que são pensadas para ser aplicadas na população. A gente começa a ter a gente muda um pouco o nosso foco no controle da doença e passa a ter
um foco mais no bem-estar psicossocial. Isso é um desafio, né? A gente chegar a esse ponto, muitas vezes nós não conseguimos com os indicadores que nós dispomos. Muito tem se estudado, muito tem se feito em termos de aprimoramento dos indicadores, mas quanto mais a gente tenta aferir situações mais, vamos dizer assim, do ponto de vista metodológico mais complexos são os indicadores e mais difícil é a sua construção. Então isso é um problema que a gente vai discutir nas próximas aulas. A gente utiliza muito e fala muito dos indicadores padronizados, né, incidência, prevalência, mas no fundo o que a gente está medindo com esses indicadores é o estado de doença de uma população. Quer dizer, nós não estamos a dizer se a população tem uma saúde ou é saudável ou não por meio desses indicadores, né? Ou, quer dizer, nós não estamos a aplicar o conceito de saúde na sua amplitude maior, né, como estado de bem-estar psicossocial. Nós estamos a dizer que aquela população tem tantos doentes, aquela doença ocorre com tal velocidade naquela população, ou comete tal grupo, ou mata mais tal determinado grupo. Então, a gente vai perceber que nós, mesmo com o avanço e com tudo que a gente tem feito em termos de estudos e melhorias nos conceitos, ainda temos dificuldades em criar alguns indicadores. E para entender o indicador ainda é mais difícil, depois de construído. Esses indicadores mais que tentam medir o impacto de uma doença na qualidade de vida. Então, isso tudo são conceitos que a gente vai tentar discutir mais para frente. Pronto. E como é que a epidemiologia se preocupa com a distribuição? Pronto. A epidemiologia ela vai medir a ocorrência de determinados eventos numa população. Então a gente está no fundo, né, basicamente estamos a medir a frequência da doença ou da ocorrência de determinado evento numa população. Pode ser pode ser um caso de uma doença, pode ser um evento qualquer, até mesmo, por exemplo, um desastre natural, pessoas que foram acometidas por intoxicações ou até mesmo, por exemplo, acidentes nucleares. Então, tudo pode ser considerado como um evento e pode ser medido a sua frequência na população. E quando a gente começa a medir isso, a gente começa a observar padrões. Por quê? Esses padrões são importantes não só para nós conhecermos a situação da população, mas também para aplicarmos a política e avaliarmos a política de controle. Então, quando a gente acompanha sistematicamente os padrões de ocorrência de uma população de um determinado evento, nós estamos a querer entender como e melhorar a condição de saúde de uma população por meio de políticas que depois serão avaliadas. Pronto, a epidemiologia, neste campo, a gente vai discutir também na próxima aula, a gente fala da epidemiologia descritiva, né, por causa das variáveis que nós utilizamos para fazer a descrição da distribuição de determinados eventos na população. A gente vai utilizar variáveis tempo, espaço e pessoa. Isso vai ser mais aprofundado quando a gente for discutir a parte de indicadores. E os determinantes? Bom, determinante é uma causa, né? O que determina determinada situação, um evento de saúde pública, o que pode tal causar esse evento. Então, pode ser a causa em si ou pode ser fatores que influenciam a ocorrência. Então, a busca de determinantes é o final da ação da epidemiologia. A gente começa por descrever a ocorrência, a distribuição, a frequência, e vamos chegar à determinação daquele evento. Isso é importante e a gente também tem uma lição só sobre isso, que definir como uma associação ela pode se tornar uma associação causal ou não. Como que a gente define que uma associação é causal? Se ela determina, se ela é realmente o determinante daquela situação de saúde, daquele evento. E aí, primeiro passo são os estudos analíticos, também é uma outra lição. E depois dos estudos analíticos, nós vamos discutir os critérios de determinação, os critérios de causalidade. Isso mais para frente a gente vai discutir. Pronto. Como é que se forma um pensamento epidemiológico? Isso aqui é uma teoria minha, pronto, eu não
analisando, estudando, fazendo cursos de filosofia e por aí vai, a gente lendo alguma coisa sobre como a epidemiologia surge no contexto do conhecimento humano. Né? A epidemiologia não é uma disciplina isolada, ela não surge do nada, ela tem uma origem, e a minha ideia é que a epidemiologia surge da necessidade da gente entender como que uma população, quais são os fatores que podem causar uma piora da qualidade de vida de uma população. Isso não é de hoje, pronto, isso aí vem desde milênios, né? A gente tem sociedades antigas que já se preocupavam com isso. Mas a gente vai discutir isso com mais calma nos próximos slides. Pronto. Eu boto como o cerne da epidemiologia o método científico. O método científico permitiu que a epidemiologia se estruturasse numa disciplina. Né? E esse método científico ele foi utilizado, ele absorveu os conhecimentos que foram surgindo também no decorrer do tempo, que podemos dizer a clínica, com a diferenciação das doenças, com as definições clínicas, a era microbiológica, a, a anatomia patológica, foram todos processos dentro do conhecimento clínico que permitiram que a gente conseguisse fazer definições, ter definições e conseguir descrever, fazer aquilo que a gente falou inicialmente nas definições da epidemiologia. Pronto, conhecimentos biológicos, a estatística é essencial, o desenvolvimento da estatística permitiu que a gente tivesse instrumental para descrever associações complexas, difíceis de serem avaliadas sem a estatística. As ciências sociais, extremamente importantes. Né? A gente também sabe que a saúde pública surge da necessidade do Estado em ter o seu maior patrimônio, que são as pessoas. O maior patrimônio do Estado são as pessoas que fazem parte desse Estado. E a gente sabe que nem sempre as relações humanas e as relações que existem dentro de um Estado foram harmoniosas. E nós temos vários conflitos, e muitos desses conflitos fazem surgir também a necessidade de se criar instrumentos para se estudar a sociedade, saber o que está acontecendo com a sociedade, e criar a necessidade de melhorar, de se aprimorar. Dentro da área de saúde, temos vários campos de ciência que surgem, mas as ciências sociais contribuíram enormemente com a epidemiologia. A política e ação governamental, nós estamos a dizer que a epidemiologia surge para melhorar as condições de vida, então necessitamos ainda de políticas públicas por meio de ações governamentais para melhorar essa situação. A ecologia, obviamente, nós estamos a falar de relações não só dos seres humanos entre si, mas entre agentes patogênicos e vetores e etc. Então a gente vai ter a junção desses conhecimentos, tendo como eixo um método científico que gera a epidemiologia. Pronto. Como eu falei, a gente sabe que a epidemiologia surge, não é recente. A gente tem já muitos conceitos que foram se originando no decorrer do tempo. Temos aqui que logo mesmo na época do Império Romano e na civilização grega, nós tínhamos um deus da medicina, que era o deus Esculápio, o Asclépio. E ele tinha duas filhas, a Higiea e a Panaceia. Até hoje nós trazemos esses termos, nós trouxemos esses termos para o nosso dia a dia, e a gente vê que a gente usa esses termos, né, que a Panaceia é justamente isso, era padroeira, vamos dizer assim, a deusa da medicina curativa, intervencionista individual. Então, quando a gente fala panaceia, estamos falando em medicamentos, em farmacologia. E a Higiea, que é originou o termo higiene, que representava aquele conceito mais, vamos dizer, sanitário, né, de prevenção e de cuidado preventivo de saúde, limpezas e ação no meio ambiente. Então, essas duas visões da saúde, por mais rudimentares que possam parecer, né,
naquela altura, ou que vieram, elas persistem. Até hoje nós temos um pouco essa dualidade na saúde pública, né? Qual é o limite da ação individual no coletivo, qual é o limite da ação coletiva no indivíduo. Então a gente tem que ter esses dois pesos, e isso persiste mesmo. A gente vai ver que no decorrer das lições a gente vai ter muitas discussões acerca do que é ação individual, do que é ação coletiva, e é interessante destacar que no Brasil a gente tem, às vezes até quando eu era estudante era difícil para mim entender qual era a diferença entre saúde pública e saúde coletiva. O Brasil adotou esse termo saúde coletiva, é uma coisa muito sui generis do Brasil. A saúde coletiva seria uma coisa mais ampla do que a saúde pública. A saúde coletiva englobaria todas aquelas coisas que eu já disse, né? Ciências sociais, economia, estatística, medicina, a clínica, a ecologia, a biologia, e formaria um grande, vamos dizer assim, arcabouço teórico para estudar as condições de saúde da população. Então até hoje não, pronto, o Brasil basicamente se fala muito em saúde coletiva. E a saúde pública seria mais uma coisa, um conceito ligado à ação governamental, né? Quais seriam as ações que o governo toma para agir em um determinado problema. Então a gente tem essa característica no Brasil. Pronto. Depois temos na Grécia, temos 460 a.C., temos o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, e os seus escritos até hoje são seus aforismos, o juramento de Hipócrates, eles são utilizados, são considerados como o primórdio, né, a mesma base do pensamento científico na medicina, no cuidado à saúde, né? Começa a afastar um pouco aquela influência que se acreditava que os deuses tinham no processo de saúde e doença, e começa a haver uma observação, né, dos processos nas pessoas. Hipócrates, ele inclusive, além de falar de comentar e de ter trabalho sobre a saúde de populações, o Hipócrates ele também descreveu algumas doenças, epidemias, e descreveu muito bem o quadro clínico dessas doenças. Até hoje a gente tem, sabemos que algumas epidemias foram geradas por determinadas doenças hoje pela sua descrição muito precisa, né, do quadro clínico dos doentes. Então, uma contribuição importante para a epidemia, ele falava que quando uma doença não fazia parte daquela população, quer dizer, a doença ela acontecia, tinha sua ocorrência, depois ela sumia, ela chamava de uma maneira rápida, vinha de uma maneira muito rápida, ele chamou essa situação de epidemia, né, que significa população externa, população visitante, né, epidemos. E endemia é aquela população residente. Então, endemias são doenças que são características no decorrer do tempo de uma determinada população. Então ele fez esses relatos e estudou muitos estudos dele em relação à distribuição dos agravos na população, já sugeria algumas relações de causa e efeito. O problema é que, ele não conhecia, né, o que causava de fato algumas doenças. E a gente está a dizer que naquela altura a maior parte das pessoas morria ou de doenças infecciosas ou de causas ligadas a, por exemplo, guerra ou traumatismos, que era a situação mais frequente. Então, ele acreditava que as doenças, e depois esse conceito foi também persistiu durante muito tempo, eram causadas por miasmas ou mal-ares, né, situações que estavam localizadas de maneira muito subjetiva, no ar que a pessoa respirava, ou na situação insalubre de uma determinada residência, ou na temperatura, ou na situação climática. Não havia ainda entendimento de que um micro-organismo causasse determinada doença infecciosa. E fomos evoluindo na Roma Antiga. A medicina mais individualista prevalecia, né, na figura dos médicos.
Galeno foi o grande precursor de ideias da medicina curativa, né? Ele criou um tratado que foi seguido durante toda a Idade Média pelos, vamos dizer assim, os físicos, os médicos daquela altura, conceitos ainda muito rudimentares, né? Criou algumas, pensou em algumas teorias para explicar doenças, como aquela coisa do desequilíbrio dos humores, né? E essas ideias ficaram muito presentes durante muitos séculos. Mas fora isso, né, a contribuição de Galeno para o conhecimento da medicina, os romanos também tinham, de maneira muito superficial, obviamente, eles faziam censos periódicos da população. Isso permitia saber qual era a população que é residente, qual a população. Né, isso a gente vai depois descobrir que isso a gente utiliza até hoje para criarmos os indicadores. O registro compulsório de nascimentos e óbitos, a distribuição de água, o manejo do esgoto. Então, eles tinham um controle muito preciso dessas situações, e isso tudo, hoje em dia, pronto, é uma situação muito ligada às condições de saúde da população. Então, isso depois, obviamente, foi aprimorado, e foi a partir daí que surgiu. Então, temos que sinalizar ou enfatizar que essas tecnologias já eram utilizadas há muito tempo. E na Idade Média houve uma grande influência da Igreja Católica, né, mas num sentido de cuidar dos doentes, mas com aqueles conhecimentos galênicos ainda, né, mas muito focado na assistência da alma do doente também, né, concomitantemente. Então, a assistência dos doentes é muito realizada por ordens religiosas. A gente tinha ordem de cavaleiros hospitalares, que é justamente essa cruz que está sinalizada aqui no slide. Então, a Igreja Católica teve um componente muito forte nesse componente de atenção, né? As freiras como cuidadoras também. Posteriormente, começamos a ter um desenvolvimento mais da descrição, né, da população. John Grant foi o grande precursor, vamos dizer assim, dessa prática na modernidade. Ele fez as tábuas de mortalidade na Inglaterra em 1662. Ele descrevia a natalidade, a mortalidade, ele dizia quem morria de quê, qual era o sexo que era mais acometido por determinada doença, faixas etárias. Então, o John Grant ele é considerado como sendo um dos pais da vigilância em saúde. Né? A sua forma, o que ele escreveu até hoje é utilizado, né? As tábuas de vida. Então, teve uma contribuição importante para o conhecimento e para a evolução da epidemiologia. Posteriormente, William Farr, dando continuidade à estatística médica, deu continuidade à descrição das situações e dos eventos que mais acometiam a população inglesa, em 1839, e os seus dados foram muito importantes para um estudo que modificou completamente a forma como como a humanidade, né, como as pessoas, os profissionais, viam a ocorrência de uma determinada situação de saúde pública numa população. Então, a gente está a falar de John Snow, que é considerado o pai da epidemiologia. Muito curiosamente, ele, na verdade, a gente pensa que ele era sanitarista, mas nessa altura o sanitarismo não era uma coisa assim tão importante, até porque as doenças eram consideradas como sendo causadas por miasmas. Então aquilo era uma coisa que era dispersa no ar, e as pessoas inalavam, tinham contato de alguma maneira e adquiriam doença. Eu digo isso porque a questão do anestesista, e tem uma razão de ser, é que como anestesista ele usava gases para fazer para praticar a sua especialidade. E ele ficou muito encismado, né? Por que como esses miasmas causavam doenças, se eles não obedeciam o padrão de ocorrência de doenças, a forma como a doença ocorria. Principalmente está a dizer aqui do surto de cólera, foi em Londres que houve uma grande
uma grande epidemia de cólera em Londres, e ele não entendia como a cólera era causada por miasma, porque ela não se comportava como se fosse um gás, vamos dizer assim, que fosse distribuído pelo ar. Então ele conduziu alguns estudos, ele foi mesmo no campo e conduziu estudos que foram estudos, vamos dizer, uma descrição muito boa de uma experimento natural, vamos dizer assim. Não houve uma intervenção tão grande, mas ele descreveu muito bem, descobriu as causas da transmissão do cólera, descobriu que era um micro-organismo, vamos dizer assim, mesmo antes da era microbiana. Então o que ele fez? Ele foi em Londres e botou no mapa, então ele já é um precursor do georreferenciamento, então foram muitos avanços que ele promoveu com o seu estudo. Ele colocou os mapas, no mapa, os pontos como sendo casos, e viu como era a distribuição dos casos nesses pontos, e viu que a cólera está muito associada ao consumo de água. Então a água antigamente, pronto, não havia água encanada, as pessoas tinham que ir às bombas, as bombas eram reservatórios de água, e a pessoa ia na bomba e puxava a água e levava para suas casas, para seu uso. Ele viu que ao redor de uma determinada bomba, na Broad Street, a maior parte dos casos, ou muitos casos, se distribuíam ao redor desta bomba. Ele, para testar sua teoria, falou o seguinte: vamos tirar esta bomba, vamos fechar esta bomba. Claro, isso foi um grande rebuliço, vamos dizer assim, e as autoridades não queriam, mas ele insistiu e ele tinha muita influência, porque ele era médico da rainha e foi tirada a fonte de Broad Street. O que houve? O que aconteceu como consequência foi que os casos pararam de acontecer. Quer dizer, ele conseguiu interromper a epidemia com a retirada do fator de exposição. Isso fez com que ele desconfiasse, claro, obviamente, reforçasse a sua desconfiança na transmissão da cólera pela água. E fez uma segunda investigação. Ele descobriu que os distritos que havia mais casos de cólera eram abastecidos por empresas que captavam água no Tâmisa após sua passagem por Londres. Quer dizer isso, a empresa ia lá e puxava a água do rio depois que passava por Londres. Só que naquela altura o esgoto todo da cidade era jogado no rio. Então ele acabava de captar água, essas empresas acabavam por captar água com esgoto contaminado e botavam nas bombas. Então está aqui a descrição. As duas empresas estão na primeira linha, a Southwark e Vauxhall. Abasteciam essa população de 167 mil, e nessa população houve 844 mortes, e com uma taxa de mortalidade de 5. A Lambeth, que era outra empresa que captava água antes do Tâmisa passar por Londres, abastecia uma população menor, cerca de 19 mil, com 18 óbitos, que era 0,9 de taxa de mortalidade. Quando ele fez essa comparação, aqui, obviamente, a gente tinha uma diferença brutal, entre 0,95, o risco de se morrer quando se consumia a água daquelas duas empresas, as empresas que captavam a água depois do rio passar por Londres, era uma coisa brutal, a gente tinha uma diferença enorme. E ele não deixou passar isso, ele mesmo observou que essa diferença era muito grande. Então, que é outro estudo que ele fez também com as empresas, uma outra base e essa diferença era tão grande que ele foi nas empresas e fez a intervenção, e os casos de cólera pararam de ocorrer. Em homenagem a Jon Snow, até hoje, a bomba já não é essa original, mas essa foto não é minha também, não cheguei aí nessa localidade, em Londres, mas em homenagem a Jon Snow botaram uma bomba na Broad Street, que foi a bomba que ele pediu para tirar, para ser, vamos dizer, bloqueada inicialmente. Então, com esses achados, Jon Snow fez um estudo que é muito parecido com o que a gente faz hoje em termos de epidemiológicos, é definir determinado agravo, observar a sua distribuição na população e descobrir quais são os seus padrões de ocorrência e as diferenças que há em relação ao risco.
né? Então ele já sabia, ele conseguiu definir que a água era o grande transmissor e que ali estaria um micro-organismo. Isso foi uma contribuição enorme para a epidemiologia. Pronto, e depois nós temos, ao lado do método científico, e nós temos várias descobertas e várias, termos, vamos dizer assim, descrições filosóficas, né, do que seria o método científico. Temos Descartes no seu discurso do método, que ele enumera como se elaborar uma ideia, como se provar que aquela ideia é um método científico, vamos dizer assim, pelo menos reproduzível, né, que para a gente avaliar as ideias. O Bacon também, seu novo organo, e surgimento de conhecimentos relacionados à medicina, fisiologia, anatomia patológica, e para terminar e para contribuiu muito com a epidemiologia, era a microbiana, que a gente começa a descobrir as causas das doenças. As doenças que mais matavam naquela altura eram as doenças infecciosas. Então a era microbiana veio esclarecer muita coisa. E com ela também critérios de causalidade precisaram ser estabelecidos. Então foi um avanço muito grande no conhecimento do conhecimento acerca dos eventos que causam doenças. Uma coisa que eu gosto de comentar, uma associação, pronto, é um livro que eu acho interessante do ponto de vista histórico, porque é um livro do Foucault, O Nascimento da Clínica. Ele comenta como é que a clínica evoluiu. O Foucault é um filósofo francês e, para quem não sabe, os pais do Foucault, o pai do Foucault era médico, então o Foucault era ficcionado por questões de poder, né? Pronto, até hoje ele é conhecido por isso, mais conhecido por isso, mas ele tem esse livro, que é um livro denso, um livro difícil, mas que ele conta bem a história da evolução da clínica. Né? E ele começa a dizer que os hospitais nunca foram, né, antes do advento da melhoria, do conhecimento acerca das doenças, os hospitais não eram locais de atendimento, né? Eles não eram locais privilegiados. E a medicina ela era muito focada na prática individual, quer dizer, o médico ia à casa das pessoas. Tanto é que em francês, quando a gente fala em ir ao médico, a gente fala chez le médecin, quer dizer, o médico vai ao domicílio da pessoa. Né? E então, os hospitais começam a surgir com a necessidade, com o aumento das cidades, fortalecimento dos estados e a necessidade de se dar assistência a uma população crescente, urbana crescente. Né? Toda a gente sabe também aqueles médicos do interior, né, que é muito bem descrito no romance de Flaubert, Madame Bovary. Né? Então, depois, no tempo, o que acontece é que os hospitais começam a se tornar ambientes em que os doentes são levados. Né? E o que contribuiu para isso foi que o Estado tinha que intervir mais na saúde da população, oferecer mais serviços de saúde ou até instituições de caridade mesmo. Pronto, mas os hospitais se tornaram lugares privilegiados. Por quê? Porque nele começou a ser criada uma sistematização de descrição das doenças. Então a gente começa a ter que o médico viu um doente com uma determinada doença. É uma doença isolada, uma observação isolada. Já no hospital eu consegui juntar vários doentes com a mesma doença. E aí a descrição dos processos de doença foram tornaram-se muito mais precisos. Né? Então começou a se sistematizar o conhecimento acerca das doenças, junto com a anatomia patológica, junto com conhecimento fisiológico, a era microbiana. Então os médicos, eu gosto dessa uma citação, os médicos em hospitais podiam, pela primeira vez, ver além das particularidades da sua prática privada. Podia examinar muitos pacientes com as mesmas enfermidades, fosse essa rara ou epidêmica. Pronto, eu já falei da medicina social, falamos que com o crescimento urbano, fortalecimento dos estados, a necessidade de ter maior intervenção, maior ação estatal na saúde das pessoas. Né? E Virchow foi um médico também francês, e ele começou a fazer estudos acerca de doenças que estavam relacionados a processos, né, de pobreza, de disparidade social.
Então ele foi muito ativo nessa prática. E aí começou-se a ter necessidade também de cuidar dessa parcela da população que, pronto, saiu do meio rural, foram para a cidade e de maneira totalmente, pronto, sem condições, né? E muitas doenças vieram com essas pessoas. Então, continuando, 1850, a primeira sociedade de epidemiologia, e a partir daí, do século XX, nós começamos a ter o desenvolvimento dos conceitos estatísticos, né? O que é o conceito de risco, a, a estatística como instrumento para se definir situações, associações, né? O risco relativo surge em 1928, a ampliação dos estudos epidemiológicos para as doenças não infecciosas, isso é uma outra questão, até o início do século XX, início, meados, né, mais importante, de maneira mais forte. As doenças infecciosas eram um grande vilão. Depois, com o advento de vacinas, soros, antibiótico, né, as doenças infecciosas começaram a ter uma parcela menor. Não que deixassem de ser importantes, mas começaram a ter uma parcela menor e as pessoas começaram a viver mais. Quando começaram a viver mais, outras doenças, vamos dizer assim, não infecciosas, começaram a se tornar mais importantes. E aí começa a ter ampliação desses conceitos para doenças não infecciosas. A gente vai discutir também mais para frente. Importante citar que, nesse caso, nesse contexto das doenças crônicas, a gente tinha bem estabelecido, isso a gente vai estudar na lição sobre causalidade, quais eram os critérios que definiam se uma doença, um agente infeccioso, causava uma doença infecciosa, né, os critérios de Koch. Depois, esses mesmos critérios eles não eram suficientes para definir se uma doença crônica, uma doença crônica degenerativa era causada por determinadas exposições. Por quê? Uma doença infecciosa geralmente é aguda, né? Uma doença crônica os eventos são multifatoriais, geralmente, a gente vai discutir isso também, não vou me aprofundar, e são um período de latência prolongado. Então, há vários eventos aí, vários estudos e pesquisadores que tentam descrever isso. O primeiro que a gente tem assim mais notório é o de Dower Hill, que esse estudo clássico, né, da epidemiologia, que eles associam tabagismo e cancro de pulmão, câncer de pulmão. Eles mandaram questionários, fizeram estudos entre médicos e enfermeiros, aqueles que fumavam e acharam uma diferença. Deve-se deixar claro que esse estudo da década de 50 do século passado não foi um estudo em torno da década de 50, não foi um estudo que comprovou de maneira definitiva que o tabagismo era associado ao câncer de pulmão. Isso depois ainda houve muita batalha em cima disso, ainda houve muita discussão e só na década de 80 foi encontrada a plausibilidade biológica e qual o mecanismo que o cigarro causa o câncer. Temos também um estudo interessante que é sobre doenças não degenerativas, né? É o estudo de Framingham. É uma coorte gigantesca também começou na década de 50, 60 anos nos Estados Unidos, é uma cidade que foi definida para esse estudo, fizeram uma coorte, tudo que a gente sabe praticamente de doença cardiovascular vem dessa coorte. E a criação e aperfeiçoamento de modelos de estudo epidemiológico, né? A metodologia epidemiológica que nós temos hoje foi se desenvolvendo no século XX, inclusive os ensaios clínicos randomizados, a necessidade de as meta-análises, as revisões sistemáticas. Então houve um grande avanço nesse século XX. Outros marcos importantes que a gente não podemos deixar de citar é a erradicação da varíola. A erradicação da varíola foi extremamente importante na história da humanidade. Né? O uso de uma vacina pela primeira vez, a gente conseguiu erradicar uma doença infecciosa. Mas a erradicação da varíola, ela baseou-se muito mais na vigilância em saúde, né? Quer dizer, a detecção precoce dos casos, sistemas de alerta e vacinação e bloqueio. Então, o programa de erradicação da varíola foi um grande paradigma para a criação de outros programas específicos e que tinham como
como base ao conhecimento epidemiológico, né? Naquela altura a gente vai falar um pouco na vigilância em saúde e como é que evoluiu. A vigilância era chamada epidemiológica, na realidade ela era concebida como uma inteligência epidemiológica, mas a gente vai falar mais sobre isso. Em 1978 surge o modelo de História Natural das Doenças, um modelo que há muitas críticas, alguns tratados já não falam mais dele, mas é um modelo que eu gosto e eu tive primeiro contato com epidemiologia na minha graduação com esse modelo, achei esse modelo muito interessante e ele explica muita coisa. Obviamente ele não os modelos têm problemas, isso aí a gente tem que ter em mente. Ele foi baseado também num conceito mais, vamos dizer assim, preventivista, mas ele serviu muito para explicar os fenômenos, né? A questão da prevenção primária, secundária e terciária, que a gente vai discutir mais à frente também. A ampliação do uso depois, né, um tempo, a epidemiologia como seu instrumental epidemiológico foi ampliado para usar em outras situações, né, acidente, violência, doenças emergentes, né, a AIDS, o surgimento da AIDS na década de 80, houve um grande uso da epidemiologia. Quem tiver oportunidade, é um filme A Vida Continua, que fala muito do uso da epidemiologia pelos técnicos do CDC, ebola, SARS, legionelose. A gente tem estudos sobre legionelose, doenças de legionários, e a gente vai discutir alguns deles no nosso curso. Pronto, por fim não, mas também para continuar, o bioterrorismo, que foi também uma coisa que surgiu e foi forte. Quem não se lembra daquela época do World Trade Center, que as ameaças com o anthrax, né, isso foi uma coisa muito forte, até hoje né? A gente está em plena pandemia e há muitas teorias de conspiração, mas é certo que em vários países há laboratórios de alta segurança, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na Europa. Há laboratórios em que são armazenados agentes que têm um potencial gigantesco de causar sérios problemas numa situação de bioterrorismo, numa situação de guerra. Pronto, ampliação, mais uma vez, ampliação da atuação da epidemiologia, e a gente vai ter depois uma discussão interessante, mas não neste curso, talvez num outro curso, a epidemiologia clínica, como é que a epidemiologia pode ser utilizada para responder perguntas específicas ou na prática médica, na prática individual. Isso é interessante. Foi uma apropriação da técnica epidemiológica num contexto individual. Então, é uma discussão que a gente pode ter mais para frente. Pronto, as aplicações da epidemiologia. Agora eu vou ser rápido, só para a gente ter uma noção, porque a gente vai discutir isso de maneira bem exaustiva no decorrer do curso, mas quero que tenham em mente que a epidemiologia, o objetivo final dela é promover ações para melhorar a situação de vida da população. Então, isso. E quem usa muito a epidemiologia é a saúde pública. Bom, aqui estão os usos da epidemiologia: construção de séries históricas, a gente vai falar na parte de indicadores, a avaliação do estado de saúde da população também no indicadores, a estimativa do risco individual, a gente vai falar isso nos estudos epidemiológicos, pesquisas determinantes também nos estudos epidemiológicos, nas revisões, a descrever e comatar informações clínicas nos estudos epidemiológicos, nos estudos de coorte, a gente vai ter isso nos ensaios clínicos, testar as hipóteses, a estatística é envolvida nisso, e avaliar o excesso de risco. Então, todas essas ações que a epidemiologia se presta, a gente vai discutir individualmente nas aulas que se seguirão. Para terminar, eu vou repetir aquilo que eu já disse várias vezes, mas acho que em termos de tudo que a epidemiologia faz, ela tem o objetivo de melhorar a situação da população por meio de estabelecimento de causas determinantes da situação de saúde da população. A gente só consegue fazer uma intervenção se a gente conhece a situação epidemiológica da nossa população. Então, esse
é o conceito e eu acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que passar. O restante que foi discutido, a gente vai voltar mais aprofundadamente. Agradeço a vossa audiência e até a próxima aula. Adeus.